Muito bom dia, bom dia, bom dia, ladies and gentlemen. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um diazinho de caminhando com você, 7h29 da manhã, para que tu possa acordar com reflexões, para que tu possa acordar sabendo um pouquinho mais de ti, sabendo um pouquinho mais da vida, sabendo um pouco das questões e percebendo naqueles aspectos onde de repente tu tá emaranhado, engolfado, perdido e que possa ter um pouquinho de rumo, que possa te ajudar um pouquinho a poder, a vida não é para cá, a vida não é para esse lado. O tema de hoje é por que brigamos. Eu aprendi que em alguns conceitos, o Petwork traz muito isso, de que o atrito ele vai sempre existir. Se a gente não tivesse o atrito, por exemplo, no solo, se não tivesse o atrito, eu não ia conseguir caminhar, eu ia simplesmente escorregar e cair. A gente pode ver as nevascas que tem lá na América do Norte, na Europa também, onde simplesmente acontecem engavetamentos gigantes. Por que acontecem engavetamentos? Porque o piso, de alguma maneira, ficou todo congelado, não consegue mais ter atrito, não consegue dar freio, não consegue travar, junta tudo que é alto lá, alto caminhão, tudo, vai batendo um atrás do outro até conseguirem parar. O mesmo acontece na nossa vida. Na nossa vida, a gente precisa ter minimamente o atrito. A questão é de que nós não fomos ensinados a lidar com o atrito. A gente simplesmente acha que quando tem uma briga, volta para aquele nosso princípio do cérebro reptiliano que está aqui atrás. É atacar, defender, congelar ou fugir. E não é isso. Essa situação era apenas quando nós éramos primatas. Depois que a gente passou a ter a inteligência, que nós passamos a ser Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, a gente passou a ter a lógica. A gente ainda não conseguiu compreender, a maior parte de nós não fomos ensinados, sobre a questão emocional. E na questão emocional eu preciso perceber que a briga, não estou dizendo que é para ir pro fight, a briga, a discussão, a argumentação, ela faz parte desse processo de crescimento, onde eu consigo perceber que a minha ideia não é mais única, existe a ideia do outro. E a ideia do outro ela pode me trazer alguma coisa para que eu possa refletir. Bom dia, André. Bom dia a todos e a todas. E aí nessa questão é que a gente tem que se observar melhor. Ontem, na jornada do Cavaleiro Preso na Armadura, foi maravilhoso, onde tinha alguns aspectos que eu questionava as pessoas do grupo. Questionava exatamente de verificarem aonde isso faz sentido. Aonde esse comportamento, aonde essa armadura que vocês estão colocando faz parte. Aonde em algum momento se cristalizou uma atitude, um comportamento desde a infância e essa atitude, comportamento virou a regra para a salvação. A regra para a minha forma de estar na vida. Muitas vezes a gente faz nessa regrinha uma situação de eu me submeto por amor, não só por amor, a nossa busca como ser humano de pertencer. Então a gente quer sempre pertencer a alguma coisa. Quando criança a gente começa, tem aquela agorizada lá e aí usa aquele tipo de roupa, ou joga futebol, ou as meninas fazem o balé, fazem a dança, tem a determinada roupa que colocam, e aí essa situação faz com que elas se sintam pertencentes. Nós nos sentimos pertencentes. À medida que vai passando o tempo, a gente vai começando a questionar aquela turma, aqueles hábitos, aquele padrão e vai migrando para outras situações. Mas algumas vezes, mesmo naquele ambiente, existem as brigas, as disputas. E essas disputas estão sempre muito atreladas ao nosso ego imaturo. Então, pega a lei do espelho, que eu já falei várias vezes e vou continuar falando várias vezes. Aquilo que eu admiro no outro, eu tenho em mim. Aquilo que eu odeio no outro, eu também tenho em mim. Aquilo que o outro me diz e me doeu, pega que é teu. Faz parte de cada um de nós de mudar. Aquilo que o outro me diz e não me causa nada, o outro está vendo através de mim. Então, se doeu, pega que é teu, o que eu devo fazer? Eu devo parar, respirar, analisar aquela situação e ver, ok, o que pode ser verdade nisso? O que nós fazemos direto? A hora que alguém veio e disse alguma coisa, eu já entrei. Tu vai ver? É assim que tu espera? Não. A gente não consegue ouvir um comentário. Não, nossa, como tu tá gordo, porque tu tá comendo isso daí e tu vai engordar mais, porque aí tu ouve uma, ouve duas, ouve três vezes. Aí o que a gente começa a fazer? Começa a criar ranço da outra pessoa. E não parar e olhar e ver, faz sentido. Eu realmente estou comendo demais. Eu realmente estou engordando. E se eu realmente estou engordando,
Aí o que acontece? Parece que o fazer aquilo que aquela pessoa sugeriu, eu estou sendo fraco, eu estou dando o braço a torcer. E não é dar o braço a torcer, eu estou simplesmente percebendo de que ali eu tenho uma oportunidade de crescimento. Só o nosso ego imaturo, ele fica nessa birrinha. O nosso ego imaturo, ele enxerga que a vida está para satisfazer a ele. Ele quer receber coisas, ele quer receber atenção, ele quer receber aplauso, ele quer ter o dinheiro, a riqueza, o sucesso. Já o meu ego maduro, altruísta, ele percebe que o propósito da vida dele não está em ele ter mais coisas para si, em como ele pode ajudar, sim, em como ele pode ajudar mais e mais pessoas. Como eu posso criar algo maior? Como eu posso fazer algo para mais pessoas? Ele cria meios e utiliza da sua inteligência para isso. É exatamente o mesmo que na natureza. As árvores crescem não para si, ela cresce para ela poder dar mais sombra, ela produz frutos não para si, ela produz para poder alimentar mais animais, mais pessoas. E assim é o princípio básico da lei de que tudo está disponível em abundância. Mas o que acontece? A gente começa a ficar nessa situação do eu. E aí vem toda uma sociedade, principalmente a nossa aqui ocidental, de que cria, estimula um consumismo desnecessário, estimula valores, estimula a competição. O colégio já nos traz a competição. Não estou dizendo que a competição seja ruim. Não, a gente tem sempre que buscar os outros como parâmetro para que eu possa ser melhor. Mas não para que eu tenha que provar para o outro que eu tenho que ser melhor. Senão é como o cavaleiro. O cavaleiro, ele fazia as jornadas, salvava as mulheres, matava os dragões porque ele tinha que provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. Peraí, só um pouquinho. Se eu sou bondoso, gentil e amoroso, eu tenho que provar isso? Realmente faz sentido? Não, eu não tenho que provar isso. Eu tenho que perceber que existe uma situação chamada livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, cada um vai fazer a sua escolha, a sua mudança no seu tempo. Eu não posso viver a vida do outro. Eu posso pegar e dizer, pô, Ricardo, tu tá gordo, tem que fazer algum regime, alguma dieta. E é naquilo que está me chamando aos olhos que eu estou alertando, Ricardo, eu tenho que ver, tá, e será que eu também estou gordo? E o que, que eu tenho que verificar na minha alimentação? O que, que eu tenho que olhar nessa minha questão? E essa é a melhor maneira? E eu posso trazer de uma outra forma essa mesma sugestão? Vamos lá, André. A mente fica tão viciada que não paramos para raciocinar. Aí já fez a briga. Exatamente. É por isso que eu criei essa jornada. Com base nesse livrinho que começou ontem. Para quem quiser, ainda dá tempo de se inscrever. Segunda-feira que vem vamos para o segundo capítulo. Então a gente estava só na introdução ali. Para que a gente possa se observar mais. Para que a gente possa perceber aonde que eu simplesmente vou fazendo de novo e de novo e de novo. E quando vê, eu já entrei naquele piloto automático. Eu criei o padrão. Eu, outro dia, como eu falei, minha filha estava vendo um filme, acho que é Ligeiramente Grávidos, um filme, eu acho que ele é da, sei lá, década de 90, 2000. Faz um bom tempo que tem esse filme. E mostrava ali, na relação onde eles transaram numa noite e aí eles simplesmente ela engravidou e aí eles não se conheciam direito, tinham que se conhecer. Em um determinado momento eles começaram a discutir, ela discutiu com ele, disse, sai do carro, sai do carro. Era um padrão, a gente via em casa, a gente via nas televisões, em filmes, novela e tudo mais, era um padrão a discussão, a briga. Nós mais velhos, né, André, a gente tem esse padrão, esse princípio. Inclusive tinha o padrão de alterar a voz. Então a gente precisa ir mudando isso. A gente precisa ir percebendo, opa, eu não alterar a minha voz não é um sinal de eu ser mais homem ou menos homem, mais mulher ou menos mulher, mandar mais ou mandar menos. É um sinal de respeito com a outra pessoa. Eu preciso perceber que aquele atrito, que existe uma parte saudável nele que é para o crescimento de todos, mas ele está ali para que a gente possa questionar as ideias. Nossa, tu tá gordo, Ricardo. Respira, ouve, analisa, percebe e tu pode dizer se de repente aquele peso para ti tá bom. Não, tu sabe que pela primeira vez eu tô percebendo que esse peso para mim tá adequado. Eu não tô lá com, sei lá, se a pessoa tivesse realmente gorda com meus 110, 120, 150 quilos, nem tô com os meus 70. Hoje para mim eu tá com
com 76 e não 72, tô gordo. Então, opa, será? E a gente começa a ir percebendo as questões. Eu vou trazendo argumentação para outra pessoa, porque é muito comum a gente simplesmente se ater no outro para não olhar para nós. Por isso que surge a discussão. É diferente a briga, que busca o crescimento, da discussão. A discussão, ela é simplesmente um quer provar para o outro quem tem mais razão, quem está mais certo, quem está mais errado. E na discussão, o que acontece? O que a gente faz? Um vem e chama o outro de gordo, aí diz, não, bonito tá tu mesmo, esse seco excomungado aí, esquelético, não sei o quê, porque se sopra um vento aqui te derruba, não, mas olha aí, tu também tem gordura, né? O que tu tá fazendo para comer? Eu devolvo aquilo que eu ouvi sem nem assimilar, como se eu estivesse passando por uma situação de vida ou morte. A gente precisa aprender a criar o hábito de para ouvir. Mas isso me dá muita raiva. Sente a raiva. Respira, não pira. Depois que tu sentiu um pouco a raiva, percebe. À medida que tu vai passando outras e outras e outras vezes por aquela situação, tu vai tendo mais maturidade emocional. E aí tu vai compreendendo como é a opinião do outro. De que a opinião do outro pode ser apenas a opinião do outro. Como Dom Miguel Ruiz fala no livro dele, Os 4 Compromissos, não é pessoal. Se não é pessoal, eu posso perceber que aquela é apenas a opinião do outro. Não quer dizer que eu tenho que descartar e dizer, não serve para nada, não tem nem que ficar te ouvindo. Não é isso também, gente. Se doeu, pega que é teu. Eu preciso perceber aquilo, avaliar, questionar, ponderar. Aonde para vocês isso está acontecendo? Como é que é a reação de vocês normal nas brigas? Simplesmente entra para essa situação de ter que devolver, de ter que disputar, de ter que ser o melhor, provar ser o melhor, ter a razão sempre? Ou conseguem ouvir a outra pessoa e ver, opa, tá, vamos lá, e como nós podemos fazer diferente? Podemos perceber que a discussão é sobre coisas não importantes sempre. Sempre, André. Por que ela é por coisas não importantes? Porque a gente volta para aquele padrão do meu ego imaturo que ele acha que ele precisa sobreviver. E ele foi ensinado, nós fomos forjados a imaginar de que a sobrevivência significa eu ter a razão, eu ter a verdade. E algumas vezes eu vou nela, custe a que custar. E eu vou buscando argumentos e argumentos e argumentos. Outro dia estava numa conversa e tinha uma pessoa que buscou argumentos mais estapafúrdios da vida para poder mostrar que tinha razão, e no final não tinha razão, e disse, viu? Eu sabia, era exatamente isso que eu estava dizendo. Por quê? Porque está dominado por um ego imaturo que não consegue perceber e dizer, que legal, aprendi uma outra forma. Ainda bem que tinha essas pessoas para me ajudar a refletir. Que bom! E não importa a idade, não importa se essas outras pessoas são mais velhas ou são mais novas que nós. Existem determinados conceitos e principalmente o próprio conhecimento, ele vem com um crescimento exponencial. Então é muito mais fácil de que pessoas mais novas que tenham um raciocínio cada vez mais rápido, eu digo que eles vêm com a placa-mãe já diferenciada, já vêm com outra velocidade e tudo mais, de que eles peguem as coisas mais rápido. E de que para algumas situações a gente não saiba. E para outras eles saibam isso. E ok, tá tudo certo. Mas somente o meu orgulho, o meu medo de perder aquilo que eu sou e que na verdade eu não acredito que eu sou, porque eu preciso provar para os outros que eu sou, é que me faz entrar nesse embate ferrenho. Bom dia, user! Fátima! Então, como é que vocês se colocam na discussão? Vocês precisam realmente ir até o fim, provar que tem a verdade, que tem a razão, que sabe que é daquela maneira? Ou consegue ouvir um pouco a outra pessoa? Se for necessário, se retira um pouco. Se for necessário, primeiro sente. Acessa lá. Agora eu mudei para Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira no YouTube. Ho'oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira. Acessa lá e aí tem uma prática de Ho'oponopono que tu possa fazer. Faz da raiva, faz da frustração, faz da desvalia, faz da vergonha, faz do medo. Verifica qual é a emoção que tu precisou tomar consciência.
toma consciência dela. Depois que tu tomar consciência, tu vai aprender a observar que aquela pessoa que te deixou tão irritada, ela foi perfeita. Ela foi perfeita para que tu pudesse acessar aquela dor que está dentro de nós. Para que a gente possa se perceber, uau, encontrei mais um aspecto meu imaturo. Encontrei mais uma forma minha de não chegar onde eu quero chegar. Encontrei uma outra parte que eu estava lá cristalizado, que aquela era a minha maneira de corresponder, que aquela era a minha maneira de mostrar que eu sabia. E principalmente quando a gente é novo, ali dos 14 até uns 28 anos, eu ainda estou na formatação do meu ser. E como eu estou na formatação do meu ser, eu tenho muita dúvida. Então, muitas vezes eu vou procurar fazer para encontrar os meus limites de ação, de causa e efeito, e também para começar a compreender e validar os meus conceitos. Mas a gente precisa cuidar, porque senão eu me coloco numa armadura. Eu crio aquela estratégia que sempre deu certo. Uma vez, um atendimento, uma pessoa me trouxe isso. Não, pois é, acontece que como eu viajava muito de um lado para o outro e tudo mais, eu comecei a mentir. A mentir sobre os meus pais, a mentir sobre o que eu era e tudo mais, porque eu sabia que daqui a um tempo eu estaria em outra cidade, então aquilo não fazia sentido e eu podia ser quem eu quisesse. E quando eu mentia, como eu era um pouco mais gordinho ou gordinha, eu passava a ter um pouco mais de respeito ou de carisma das pessoas. Todo mundo queria conhecer um pouco mais de mim. E aí eu ia nessas mentiras e quando via já estava em outro lugar, só que chegou um momento de que eu me acostumei. E, gente, para quem é mentiroso, isso é um prato feito para tu te tornar esquizofrênico depois. Por quê? Porque a esquizofrenia é exatamente isso. Tu não consegue mais saber o que é verdade e o que é ilusão. E o mentiroso é aquele que acaba acreditando na sua própria mentira. Daqui a pouco ele já não sabe mais, porque como a mente mente naturalmente com as situações reais, imagina quando ela tem o hábito de criar mentiras. Nossa Senhora, aí fica um inferno. Aí eu realmente não sei mais para que lado ir. Então, se tu ouviu já de alguém, nossa, mas que mentiroso, que isso, que aquilo, respira, sim, é verdade. Isso era um hábito. Isso era uma ferramenta que eu utilizava para me sentir importante, para me sentir amado, para pertencer. Eu abro mão. Estar em verdade, gente, é a melhor coisa que tem na vida. Por quê? Porque estar em verdade é estar com amor. Se eu estou amando, eu estou com verdade, eu não preciso carismar ou fazer com que o outro me ame. Eu posso simplesmente ser quem eu sou. E pelo simples fato de ser quem eu sou é que os outros me amam. Eles não me amam por aquilo que eu represento, pelo meu carro, pelo meu dinheiro, pelo meu relógio, pela minha roupa, pelo meu canal. Eles me amam por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou expressando, porque o meu campo eletromagnético emana aquilo. E aí traz essa energia que faz esse envolvimento. Por isso que é uma das leis universais, semelhante atrai semelhante. Por isso que é dito que nós somos a média das 5 pessoas de que a gente se relaciona. Então observa quem são as 5 pessoas de que tu mais te relaciona. Se são 5 pessoas que tu mais julga, mais critica, mais reclama, observa, isso também está em ti. Esse comportamento também é teu. Então como que pode fazer diferente? Qual é um outro círculo de amizades que eu possa buscar para que eu possa ver uma outra forma? E primeiro eu trabalho, faço o Ho'oponopono, faço alguma outra terapia, alguma coisa que me ajude a compreender. Nós precisamos perceber de que nós somos apenas um elemento, um avatar de uma consciência maior, experienciando de infinitas formas a vida. A cada momento, a cada dia eu tenho uma nova oportunidade, por isso que o único momento que existe realmente é o presente. No passado eu estou na ilusão de que eu não tenho nada mais a mudar, eu estou na nostalgia, eu estou ali na saudade. No futuro eu estou na ansiedade, eu estou na preocupação. Mas se aquilo ainda não chegou, o que depende de mim de eu fazer agora? Eu posso ter uma ideia de algo a ser adiante, mas eu preciso então depurar ela, fazer o planejamento para eu chegar lá. Do contrário, eu estou simplesmente numa viagem. Orgulho imaturo não deixa você pedir a desculpa e assumir o erro. Exatamente, André. Exatamente. E aí, o que fazer com isso? O que fazer com isso? Para, te acolhe, vem cá. Ah, tô eu aqui, nossa, tô sapateando de raiva.
Ai, é minha criança birrenta de novo, achando que ela tem que provar ser alguém. Vem cá, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Respira com ela, respira, não pira. Eu te amo, acolhe, te abraça, conversa com essa parte interior, com essa criança. Já vai, Antônio. Conversa com essa criança birrenta, a gente consegue de alguma maneira evoluir. De alguma maneira, apazigua ela para que eu possa ver, ok. E o que é verdade nisso? Anota o que é verdade nisso. O que depende de mim. O que eu fiz. Qual foi a minha resposta? Qual era o meu desejo de resposta? De que outra forma eu posso fazer? E aí eu possa me tornar cientista de mim e não uma simples pessoa que acha que está na luta, na batalha, na provação todo santo dia. De que tem que matar um leão a cada dia. Nós não temos que matar leão nenhum a cada dia. Nós só temos que simplesmente perceber, opa, estou fazendo, cheguei no resultado? Não, não cheguei ao resultado. Então tá, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? Por exemplo, lancei o grupo do cavaleiro. Tá, lancei. O que será que faltou? Vieram algumas pessoas, eu tinha expectativa de mais, mas essa expectativa de mais pessoas, mesmo não ter acontecendo, mesmo não ter acontecido, não me faz imaginar, nossa, como tu é ruim. Não. Eu disse para elas ontem lá, eu disse, olha, eu estou fazendo uma entrega que se tivesse uma pessoa ou 1 milhão. Porque eu sinto que isso vem do meu coração, eu sinto que esse é o meu propósito de fazer, de ter essa ferramenta, de utilizar essa ferramenta para trazer o questionamento, para que as pessoas possam dar mais uma voltinha olhando melhor sobre si, se percebendo melhor, buscando de que outra forma, de que outra forma, de que outra forma que a gente possa juntos. Como tem uma das frases que ele encontra o Merlin, né? Quando você estiver pronto, o seu mestre vai aparecer. E é exatamente assim. Várias vezes eu chegava e quando estava pronto para uma situação aparecia a nova pessoa para me conduzir, aparecia outra pessoa para me conduzir, aparecia outra pessoa para me conduzir, para que eu pudesse dar uma voltinha a mais. Às vezes a gente precisa mudar o ângulo. A gente precisa realmente de outras pessoas para que eu possa perceber de outra e de outra e de outra forma. Eu já tive clientes de que algumas vezes eu chegava e eu entrava um pouco mais forte, dizendo, vamos lá, faz daqui. Aí passava 1, 2 sessões, a pessoa dizia, tá, Ricardo, ok, deu, pronto, beleza, obrigado. Não, agora não, pois é. Eu digo, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque às vezes precisa realmente dar essa saída para respirar, porque aquele ego imaturo não está aguentando mais. Não está aguentando ouvir aquela questão. Não está aguentando dar aquele passo a mais. Se engolfou. Por quê? Porque é a nossa ferramenta, a nossa armadura padrão. E todos nós temos uma armadura padrão. Então eu preciso perceber qual é a minha armadura padrão. É de me fazer de agradável, querido, simpático, meigo para todo mundo? Ou é de ser grosseiro e estar sempre do contra para buscar o respeito a qualquer custo? Ou é o ser o inteligente e de repente me colocar afastado assim? Não, isso, essas pessoas mundanas aí, réis mortais, não, isso não faz parte de mim. Cada um de nós cria uma estratégia. É a estratégia do amor, a estratégia da razão, da lógica, do poder, ou a estratégia desse que se sente além. Então a gente precisa perceber tudo isso e perceber que o atrito ele sempre vai existir. Lembra, se não tivesse atrito a gente não ia conseguir sair do lugar. Quando tu consegue tocar, tu só faz a faísca porque tu consegue ter o atrito, tu só consegue descascar porque tu consegue ter o atrito. Tu só consegue te limpar porque tu tem o atrito. O atrito faz com que a gente limpe essas impurezas de conceitos, de preconceitos, de situações que nós simplesmente cristalizamos do nosso crescimento, que a gente ouviu dos nossos pais, avós, bisavós. E aí aquilo se tornaram verdades absolutas e o nosso maior desafio é despir daquilo e de perceber que aquilo não são verdades absolutas, são simplesmente parâmetros. Parâmetros que para eles essa era a forma que eles sabiam. Essa era a maneira de que eles sabiam fazer as coisas. E como será que é a minha? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso evoluir? De que outra forma eu posso crescer?
Aí eu percebo que a vida ela tá sempre esse pano em branco, esse caderno em branco, essa tela em branco na minha frente, para que eu possa fazer de outra e de outra e de outra e de outra e de outra forma. Se reinventar sempre, buscar outra situação, como eu já trouxe dos tibetanos, vietnamitas, de que eles lá aos seus 90, 100 anos, eles não largam mão disso. Eles simplesmente buscam uma outra coisa. E aí vem outro aspecto muito interessante, né? De que quando eu não consigo ouvir, ainda ontem eu estava falando sobre a questão do livro Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, sobre a cabeça. E quando a gente não consegue ir assimilando as coisas, eu vou jogando toda essa informação para o meu subconsciente. E o meu subconsciente, daqui a pouco ele acumula, e aí ele pressiona uma teclinha, que ele me traz algo no meu corpo. Ele me traz um desconforto no meu corpo. Por exemplo, as pessoas que ouvem demais a reclamação e tudo mais e vão se enfurecendo porque estão em seu ego imaturo, a tendência é que elas se tornem surdas. Por quê? Porque elas não querem ouvir aquilo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí o mecanismo, o organismo inconsciente diz, como nós vamos bloquear isso? Bloqueia o ouvido. E aí essa pessoa não vai mais para a briga. E aí o que é pior? Aí ela acaba brigando mais, porque a pessoa diz e ela não ouve, ou seja, criou um elemento a mais para brigar. Aqui é a salvação? Aqui é a solução? Não. A solução é simplesmente eu ouvir aquilo que o outro está me dizendo. O que é verdade nisso? O que depende de mim? O que eu posso fazer diferente? O que essa pessoa, lembrando, se ela me falou, doeu, pega que é teu. O que ela falou e não doeu, é dela. Eu não tenho que provar para ela. Ela simplesmente está enxergando isso através de mim. Mas nós não fomos ensinados, gente, a aprender a se observar, a aprender a se amar. Somente depois que eu aprendo a me amar, a reconhecer a minha criança interior que todos nós temos, que tem traumas, que todas elas têm, é de que eu consigo dar novos passos, de que eu consigo evoluir. Enquanto eu não acolho, enquanto eu não dou esse amor, enquanto eu não crio respeito, não crio uma íntima relação para ir mostrando para ela que eram apenas aspectos, e isso não define mais ela, porque na criança ela acreditava que isso definia, mas no nosso eu adulto, ou pelo menos grande, que nós somos, isso não nos define mais. Não é essa situação do que o outro está dizendo que vai me definir. Não. Aqui eu estou na armadura de que eu tenho que provar aquilo. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que simplesmente ser. Por isso que tem aquela máxima, eu sou. E o eu sou é sempre uma afirmação. Eu sou significa de que eu estou compreendendo que essa consciência maior me habita, se expressa através de mim, e para que eu possa tomar consciência disso, para assim nutrir a ela, que eu faço parte dela. Aí quando eu compreendo tudo isso, eu passo a compreender que as discussões, elas fazem parte. Jesus, quando estava lá preso, ele tinha que provar quem ele era? Não, ele sabia que aquela jornada fazia parte. Essa foi a maior dor de Judas, por isso que ele se sentiu também traído, assim como ele teve que trair, ele se sentiu traído porque dizia, nossa, mas esse cara tem todo esse potencial, ele é tudo isso de maravilhoso, e por que ele não faz um sim salabim bim bim e tira as grades e mata os outros, prende? Porque ele sabia que ali era a última experiência que ele precisava viver. Aquela era a jornada final, para que ele pudesse se tornar mais sutil, ter um corpo mais leve, como depois ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele trabalhava com disciplina, persistência, a chama da ressurreição e da vida. É isso que cada um de nós tem como propósito, ver qual é o aspecto que eu tenho que trabalhar, o que eu posso desenvolver em mim, crescer, evoluir. E vice-versa, a pessoa fala coisas negativas que cansa de ouvir a gente e gosta de ouvir coisas boas. Sim, nessa situação, né, aqui se torna o hábito também daquelas pessoas que gostam de falar as coisas negativas. E por que elas gostam tanto de falar coisas negativas dos outros? Porque assim elas se distraem e não olham para si. Elas não olham os seus aspectos. E muitas vezes elas já foram cristalizadas, acostumadas com pai, mãe, avô, avó, que a vida inteira diziam aquilo. Uma coisa bacana de fazer nisso, André, é chegar e dizer,
Tu já percebeu que tu só traz um comentário negativo? Tu já percebeu que tu nunca consegue trazer um elogio? Tu já percebeu que isso é um vício para ti? Como é que tu consegue ser grato, grata pela vida? Porque afinal de contas, tu tá o tempo inteiro buscando encontrar um defeito em alguém. Julgamento é uma das maiores diversões e distrações, porque eu simplesmente estou olhando para o outro e perdendo a oportunidade de trabalhar em mim, de laborar em mim, de mudar em mim. É muito fácil chegar e dizer, nossa, olha lá que barbeiro aquele. Não, mas olha aquela mulher que gorda. Não, e olha aquele cara que careca. Não, mas olha aquele outro lá, a barba tá branca. E que feio. O que isso me agrega, gente? O que isso me agrega? Perda de tempo e energia avaliando os outros. Peraí, só um pouquinho. Aquela pessoa gorda, por que está me chamando aos olhos aquela pessoa que está acima do peso? Se tudo que está fora está dentro, se toda a criação faz parte de um conceito que eu tenho internamente, então eu tenho alguma coisa a trabalhar. E o que me causa essa situação? Ah, me faz lembrar da minha mãe, do meu pai, que eles poderiam mudar e não mudavam, ou de quando eu era pequeno e eles me julgavam e diziam que eu era gordo, e agora eu estou enxergando alguma outra pessoa com peso maior do que o meu, e aí eu fico então me distraindo, julgando, culpando ela. Na verdade, eu estou fazendo o mesmo que meu pai e minha mãe faziam. Uau! Sinto muito. Agora eu percebi por que me chamava tanta atenção. Nossa, eu me arrependo profundo e completamente disso. Eu te amo, eu sou grato pela experiência, eu te liberto de mim e eu me liberto de ti. Eu escolho fazer diferente. Pronto, gente. É simples. Eu tenho que simplesmente buscar ter cada vez mais um papel de cientista, de compreender, de observar o que cada situação está me fazendo acontecer, do que de eu ficar explicando, justificando e provando para os outros. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que trazer para mim. Gandhi já dizia, sempre disse, se você quer a mudança, seja a mudança. Se você quer ver o mundo melhor, seja a pessoa que você quer ver no mundo melhor. Então, se o que te chama a atenção é o gordo, é o careca, é o alto, é o baixo, ok. E verifiquem como em mim isso pode ser diferente. Como em mim eu posso, ou tu pode até, como no terceiro nível de consciência das constelações e do Petro, tu pode até chegar e observar, uau, é assim então que eu sou visto se eu fosse mais gordo, se eu fosse careca, se eu fosse alto, se eu fosse baixo. É assim que eu seria visto se eu fosse mais feio. Esses eram os olhos de que as pessoas teriam para comigo. Obrigado. Obrigado, espelho, espelho meu, ou pessoa, por me ajudar a refletir isso, por me ajudar a observar sobre essa ótica. E aí eu consigo ver possibilidades de mudança. Do contrário, eu não consigo, gente. Do contrário, eu estou simplesmente preso, engolfado naquela mesma situação. Então, percebam de que a briga ela é muito mais interna do que externa. Toda vez que eu entro numa briga externa, eu estou perdendo tempo. Eu estou querendo provar para alguém aquilo que eu sou melhor, que eu sou the best, ao invés de eu simplesmente perceber o que eu tenho para aprender nisso. Que outra possibilidade eu tenho de evoluir? Que outra possibilidade eu tenho de crescer? A briga física, então, o fight, onde eu chego e me sinto, aí é a pior de todas. A criatura está no último do ser que não consegue ter o menor valor sobre si. Que precisa voltar para suas memórias reptilianas lá, suas memórias primatas, e precisa entrar na briga física para provar, porque afinal de contas não consegue dominar o seu ego imaturo, a sua corrente de emoções, e a única maneira que acha que sabe fazer algo para impor o respeito, impor, né? Porque respeito a gente não impõe, a gente adquire, é agredindo fisicamente. Vai levar tempo, ela vai bater, ela vai apanhar, ela vai ter pessoas queridas que vão apanhar também, para que ela possa sentir aquela dor e perceber. Só que vai levar muito tempo, ela vai precisar estar sem força para então aprender o quanto dói tudo isso. Só que a gente esquece que a vida traz esse ciclo todo de altos e baixos.
Existe uma das leis universais que fala sobre a impermanência. E na impermanência, aquele que hoje foi bom, o rei, pode ser que amanhã não seja. E se ele não for, a vida pode mostrar para ele como é isso. Como é isso? Não é como castigo, é como compensação, como forma de compreensão da experiência. Causar ou sofrer. Por que a gente apanha muitas vezes ou passa por as dores maiores quando a gente é criança e aquilo se cristaliza em nós? Porque é o nosso momento de vulnerabilidade. Nós escolhemos aquilo para ser impregnado no começo, para que seja a jornada para eu transcender a isso. Nós escolhemos isso. Então, aquela jornada eu busco, de que outra forma eu posso fazer? Agora eu sei como dói receber tudo isso. E eu escolho aqui, então, uma outra forma de fazer. Obrigado pelos presentes, Jaque. Muitas reflexões, gente. Como é isso para vocês? O que faz sentido? Como vocês fazem? Ainda estão nas brigas? Ainda disputam? Ainda questionam qual é a estratégia que vocês utilizam repetidamente? Avalia como é que vocês se sentem depois. Como é que eu me sinto depois de ter brigado? Vem a culpa, vem o remorso, vem mais raiva? O que eu gostaria de fazer diferente? O que me impede de fazer diferente? É o meu pertencimento? É as vozes aquelas dos meus pais dizendo, não, se tu apanhou na rua, tu vai apanhar em casa depois. Quais são os conceitos que nós estamos cristalizados? Essas são as nossas armaduras também. Esses são os véus de ilusão para que a gente possa se despir. Quanto mais eu vou me despindo de tudo isso, mais eu vou encontrando o meu eu verdadeiro. E quanto mais eu encontro o meu eu verdadeiro, mais eu encontro propósito na vida para poder trazer coisas novas. Remorso, vergonha, tristeza, exatamente, André. Então tu pode pegar e fazer isso também. Sentir. Tristeza, eu sei. Vergonha e tristeza tem já gravado lá no Ho Oponopono. Como é que é sentir a tristeza? Como é que é sentir a vergonha? Como é que é sentir a culpa? Sentiu. Tomei consciência disso, ok. Obrigado. E de que outra forma? Vão vir outras vezes, outras discussões, outras brigas. E de que outra forma eu posso fazer? Como eu posso criar um outro mecanismo? Não, mas acontece que a vida inteira eu fiz assim, e se eu não fizer isso, eu não vou ser o homem da casa. Não é assim que eu estou provando ser o homem da casa. Assim eu estou simplesmente provando que eu estou engolfado em uma reação imatura. O homem ou a mulher simplesmente são aquelas pessoas que conseguem observar, onde eu vou buscando nesse diálogo como nós ambos, os dois, podemos crescer. Como nós ambos podemos ser mais do que ontem e menos do que amanhã. Bom dia, Zê. Bom dia, Vera. E aí a gente cresce. Olá, amigo, me ajuda, por favor. Sou uma pessoa com muitas dificuldades emocionais. Bora? Bora, Rosana. O que a gente precisa fazer? Precisa começar a te observar. Começa a te observar e anota. Vai anotando cada uma das emoções. Aprende a respirar. Começa a te observar como o livro do Poder do Agora. Eu digo que o nosso caminho para a gente ter a maturidade emocional, eu preciso primeiro aprender a me observar. Quando eu começo a aprender a me observar, eu aprendo a me amar. Aprendendo a me amar, eu tenho condições de começar a olhar aonde eu erro, aonde eu acerto e ter autorresponsabilidade. Então, o primeiro passo para que a gente possa começar a ter uma maturidade emocional é tu aprender a te observar. Começa te observando. Cria um tempinho para ti. Respira. Anota, né? Cada vez que tu vai ter... não, eu não consigo, eu sou muito nervosa. Tá, ok. O que é verdade nisso, em ser nervosa? O que eu estou sentindo? Qual é a estratégia? Acessa lá no Ho Oponopono Emocional by Ricardo Snap Nogueira. Faz lá o Ho Oponopono de irritação, de medo, de ansiedade. Vai tomando consciência das tuas emoções. À medida que a gente vai tomando consciência das nossas emoções, a gente consegue
ir aprendendo. E não é uma coisa simples assim, rápida, mas é um exercício. Imagina como se tu fosse para uma Olimpíada, e como uma Olimpíada, às vezes a gente precisa se preparar. Já vai, galera. 8 anos, e nesse preparo todo é que eu vou conseguindo me perceber mais e mais. Então, nessa situação de que eu vou me percebendo, tem um filme muito bacana, Poder Além da Vida, se não me engano. Acho que é Poder Além da Vida, que fala de um atleta que ele foi ensinado a aprender a estar focado, a aprender a estar presente em cada situação. Aí eu começo a perceber essas outras situações, que o nosso ego imaturo, a nossa mente que mente, nos faz crer que eu estou sendo pressionado, de que se eu não tiver uma postura, uma resposta e tudo mais, eu vou morrer. Não, é pura mentira. Pura mentira. Então, começa por essa situação. Começa a... acertei o nome, né? Poder Além da Vida, né, Milena? Começa a te observar. Quando tu começa a te observar... Obrigado! Quando tu começa a te observar, tu começa a perceber aonde tu tá, qual é o teu papel, quem tu és. E aí tu vai encontrar uma outra parte tua. Por isso dessa jornada. Gente, quem não se inscreveu, tu quer aprender, vem pra jornada. Pega lá na minha... Tem um post ali, salvo, que tem o link na bio, ou tem na bio lá também, e busca lá na jornada Em Busca do Eu. Jornada Em Busca do Eu. Comecei ontem, foi fantástico o primeiro encontro. É uma jornada exatamente para isso, para eu aprender a observar quais são as minhas armaduras, aonde eu estou engolfado em crenças, em valores, aonde eu estou querendo provar para os outros, e eu preciso aprender a me observar. Quando eu aprendo a me observar, eu aprendo a me amar. Quando eu aprendo a me amar, eu libero aquelas mágoas, más águas que estão dentro de mim, deixo romper as minhas armaduras para que eu possa seguir em frente sendo quem verdadeiramente eu sou, sem ter que provar nada para ninguém. Já vi umas 10 vezes, eu acho que eu também já vi umas 10 vezes. É fantástico, fantástico mesmo. Então, bora lá. Bora lá pra vida. Espero ter ajudado, Rosane. Se tu quiser, vem pro grupo. É muito bacana e tem um outro detalhe muito, muito legal, né? Eu gosto muito do trabalho em grupo. O André, que já participou de um outro grupo no ano passado também, o trabalho em grupo é muito enriquecedor, porque a gente acaba percebendo outros ângulos de nós mesmos. A gente acha de que aquelas pessoas que estão lá não tem nada a ver umas com as outras, e daqui a pouco diz, caramba, olha só como nós somos parecidos. Por quê? Porque é ressonância, gente. Nós somos um campo eletromagnético e a gente se sente atraído para compor aquele grupo ou não. E nisso a gente consegue crescer. Nisso a gente consegue observar as pequenas diferenças, as sutis diferenças do atrito, mas de uma maneira gentil, doce, suave para poder crescer. De nada, que bom. Ok, então bora lá para a vida, bora fazer um bom dia, bora entregar o nosso melhor, bora aprender um pouco mais e cada vez que tu for te colocar em alguma briga hoje, respira. Então, André, na verdade teve ontem a live, só que acabou, como eu tinha o grupo, acabei me atrapalhando ali e saiu pelo YouTube da Leonor, que eu participei como convidado lá na dela. E aí, de alguma maneira, eu achei que fosse conseguir compartilhar no meu, e aí não consegui compartilhar no meu. Então, foram problemas técnicos ali de poder abrir para mais pessoas. Mas hoje nós vamos falar o conteúdo de ontem e a gente segue o baile daí. Desculpa, foi barbeiragem. Barbeiragem de não conseguir fazer essa conciliação. Mas vamos aprendendo para poder fazer. Bom dia, Tiana. Ok, hoje à noite tem então, 21 horas, temos a nossa live lá no YouTube, para quem quiser acessa lá, o Ho'oponopono Emocional, by Ricardo Snap Nogueira. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Linguagem do Corpo, que nós falamos ontem, para que tu possa te perceber e te observar um pouquinho mais e vendo técnicas e formas de mudar, de aprender, de evoluir. Ok? Valeu! Obrigado pelos presentes, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Beijo e abraço, um ótimo dia, entrega o teu melhor, aprende,
Se doeu, pega que é teu. Não briga com os outros, simplesmente observa, respira, não pira e a gente segue em frente. Até amanhã às 7h29 e, para os que quiserem, hoje à noite às 9h, 21 horas, lá no YouTube. Obrigado, tchau, tchau.